Oi pessoal, professor Francisco Ataíde aqui falando, mais um vídeo do nosso curso Repertório Único. E o tema desse vídeo é sobre a questão do individualismo contemporâneo, né? É um tema que ele pode se relacionar a diversos outros temas aí numa eventual proposta de redação, né? A problemática do indivíduo nesse mundo globalizado, da questão da sociabilidade, da socialização e principalmente do fenômeno, né, do individualismo nas sociedades modernas, tá certo? Assim, tem muito repertório aí que vocês vão poder utilizar. Vou falar um pouco sobre o individualismo como um fenômeno social e fazer uma abordagem aí na perspectiva de alguns autores que se ocuparam de tratar do tema de uma maneira mais específica, tá certo? Olha só, o individualismo ele é um fenômeno assim muito marcante a partir da modernidade, principalmente. Antes da modernidade, você tinha sociedades um tanto quanto mais comunitárias, mais voltadas para a vida coletiva, para a vida social. É como se o coletivo tivesse um pouco mais de respaldo em detrimento das questões mais individualistas. Então foi assim no primitivismo da nossa história, foi assim na antiguidade, foi assim na Idade Média. Mas a partir da chegada, né, do mundo moderno e todas as características do mundo moderno, você vai ter um desenvolvimento maior do individualismo. Nessa perspectiva, tem uma questão positiva aí, né? Porque era um contexto em que a razão, né, a ciência, o conhecimento humano, a capacidade humana de criar, de resolver, de compreender o mundo, ou seja, as coisas estão todas muito voltadas para o indivíduo a partir da modernidade. Então, é possível afirmar aí, como eu coloquei para vocês nesse primeiro ponto, que o individualismo ele é um fenômeno de caráter moderno, né? Sendo fruto dessa sociedade iluminista que propagava ideais de desenvolvimento individual. Né? Então, os ideais iluministas, né, de liberdade, a defesa das liberdades individuais, a igualdade, ou seja, cada indivíduo valendo a mesma coisa dentro do processo social, do processo da construção política, ele é fruto, né, o fenômeno individualismo é também fruto dessa sociedade liberal. Os ideais liberais, as lutas pelos direitos dentro desse contexto liberal, dentro da sociedade moderna, são muito identificadas as características, né, de um comportamento individualista. Fora isso, né, a gente tem aí nesse mundo moderno essa ascensão da classe burguesa. Né? O mundo moderno é o mundo burguês, o mundo iluminista, liberal, é um mundo burguês. E sobre a questão da burguesia, eu gostaria de fazer um comentário aí extra, que na verdade é uma abordagem feita pelos autores de Frankfurt, né? Adorno e Horkheimer principalmente, que eu nem citei aí especificamente, mas Adorno e Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento, eles têm um capítulo onde eles vão fazer uma alusão à Odisseia de Homero, e eles identificam em Odisseu, né, Ulisses, lá o personagem central da Odisseia de Homero, o protótipo do indivíduo burguês moderno, lá na Odisseia de Homero, né? Uma obra que data lá de mais ou menos o século X a.C. E que leitura é essa, né? Que visão é essa desses autores? Adorno e Horkheimer identificam no Homero esse sujeito que confia em si mesmo, confia na sua inteligência, que desbrava, que é um aventureiro, desbravador, sabe? Que empreende as suas lutas e vai em busca de sua conquista. Ele já carregava ali o que a gente foi conhecer na modernidade como esse sujeito burguês, o indivíduo burguês, né? Que através da sua prática econômica, do comércio, acabou construindo, né, gradativamente e sob muitos aspectos, construindo um mundo novo, um mundo que lhe interessava. Pois bem, então esse individualismo que é fruto dessa sociedade moderna, ele será agravado por características provenientes da Revolução Industrial. Ora, a Revolução Industrial ela produziu
mudanças assim sobre muitos aspectos na vida humana lá nessa Europa moderna. A Revolução Industrial, a primeira revolução, né, que a gente está tratando aqui, a Revolução Industrial Inglesa, ela obrigou, de certa forma, os indivíduos a se mudarem do campo para a cidade, chegando na cidade, ter que vender sua força de trabalho e correr atrás de satisfazer interesses, desejos e necessidades absolutamente individualistas, né, privadas, particulares. Então, a Revolução Industrial, por suas características, acabou agravando o fenômeno do individualismo, porque criou um tipo de sociedade que é extremamente competitiva, né? A sociedade capitalista, eu vou falar abaixo, é uma sociedade baseada principalmente no fenômeno da competição, né, da meritocracia e etc. Ainda na modernidade, nós vamos conhecer as primeiras lutas por direitos, né? Já lá desde os ideais iluministas, os movimentos revolucionários políticos, a Revolução Francesa principalmente, você tem a partir dali uma luta por direitos. E quando a gente estuda os direitos, a gente discrimina, né, os direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. Direitos políticos são direitos de participação política, por exemplo, poder votar, ser votado, né? Se associar e fundar um partido político, etc. Direitos sociais são direitos de coletividade, vai levar um tempo até a gente começar a lutar por esse direito de coletividade. Isso é um fenômeno do século XX. Mas já lá no século XVII, XVIII, iniciaram as lutas pelos direitos civis. E os direitos civis são direitos individuais. Então, o que eu quero mostrar com todo esse cenário é uma espécie de preponderância do indivíduo em detrimento do coletivo, né, nesse mundo moderno, tá certo? E aí a sociedade capitalista, né, liberal, burguesa, ela define as bases do mundo como viria a ser então a partir daí. A sociedade capitalista, portanto, é uma sociedade baseada em processos competitivos, né? Uma competição ininterrupta, onde os indivíduos são postos, né, a disputar entre eles todo tipo de situação, né? Uma vaga na escola, uma vaga na universidade, uma vaga no mercado de trabalho, nós estamos o tempo inteiro competindo. Nesse modelo de sociedade, o outro, né, aquele que junto comigo comporia um grupo, o outro ele se torna um obstáculo às minhas conquistas pessoais e, portanto, ele precisa ser superado, vencido, derrotado. Nessa perspectiva, nós fomos nos tornando cada vez mais individualistas, né? Puxando aqui um outro autor, o Émile Durkheim, quando ele fala, né, das sociedades antes do capitalismo e as sociedades a partir do sistema capitalista, da Revolução Industrial, ele mostra que havia dois tipos de solidariedade, né? A solidariedade mecânica, espontânea, baseada em sentimentos, fruto daquelas sociedades mais tradicionais, e o advento da industrialização proporcionou um outro tipo de solidariedade que Durkheim vai destacar, que é a solidariedade orgânica. Nela, as pessoas se ajudam não por afeto, não por senso de gregariedade, mas por uma questão de necessidade funcional, necessidade de sobrevivência no mercado de trabalho. Então, nesse tipo de sociedade, existe uma menor coesão social, ou seja, é aberto um certo nível de espaço para o desenvolvimento das consciências individuais. Ou seja, a coisa do individualismo, ela soa muito mais forte nas sociedades capitalistas, né, urbanizadas, do que propriamente nas sociedades mais tradicionais. Tá certo? Olha só. Seguindo em frente, e aí esse é o ponto central aí da nossa conversa sobre a questão do individualismo, eu trouxe aí um autor contemporâneo, né, o filósofo francês Gilles Lipovetsky, que é um cara nascido em 1944, está vivo, produtivo, é professor universitário, palestrante, você encontra muita coisa ainda sobre ele na internet. E um tema aí muito presente em sua obra é a questão do individualismo. Agora, ele tem uma tese que ele vai defender, uma tese muito interessante, relacionando individualismo com formas de governo um tanto quanto autoritárias, formas de governo menos democráticas.
E aí, para o mundo contemporâneo, entender essa tese do Lipovetsky nos ajuda a entender muito dos movimentos geopolíticos que estão acontecendo no mundo hoje, tá certo? Ó, o próprio livro dele, né, uma das obras centrais dele, A Era do Vazio, é na verdade um ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Aliás, esse é o subtítulo da obra. A Era do Vazio, né, tracinho, ensaio sobre o individualismo contemporâneo, onde ele vai mostrar que um indivíduo cada vez mais individualista, ele fragiliza as relações sociais, esvaziando de sentido laços muito fortes, né, que nós construímos ao longo de séculos. Então, ele chama esse nosso modelo de sociedade, essa sociedade pós-moderna de era do vazio, justamente por causa da fragilização dos laços sociais que são decorrentes desse individualismo, né, desse olhar somente para si mesmo numa perspectiva exacerbada, exagerada, né? É o famoso Narciso contemporâneo. Narciso, lá na mitologia grega, que é uma outra referência que se poderia utilizar, falando aí de individualismo, o mito de Narciso encaixaria perfeitamente. A história de Narciso é a história do cara que morreu porque perdeu a percepção do entorno, né? Narciso apaixonou-se por si mesmo, ou seja, egocentrismo, vaidade, individualismo. Mas a tese central desta obra, né, ou pelo menos esse aspecto que eu estou trazendo para vocês aqui, a questão do individualismo ao controle, nesse caso controle social, é que o Lipovetsky ele aponta que para a gente compreender, né, a violência, olha os temas que vão se desdobrando aí da nossa conversa. A violência no mundo contemporâneo, ela está muito associada à questão do individualismo. Ele diz, compreender o caráter e a origem da violência contemporânea passa necessariamente por uma compreensão desse individualismo contemporâneo. Essa tese ele vai desenvolver lá na Era do Vazio. Ele vai dizer, olha, o que acontece? Deixa eu explanar para vocês aqui a tese genericamente do Lipovetsky. Ele diz assim, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, né, o chamado pós-moderno, nós cada vez mais nos encaminhamos para uma perspectiva egocêntrica e individualista. Tá? Cada um de nós está muito mais ocupado e preocupado com o próprio desenvolvimento, com o desenvolvimento pessoal, né? Cada um está comprometido quase que exclusivamente apenas consigo mesmo. Nessa perspectiva, né, de uma sociedade na qual os indivíduos já não se relacionam tanto assim, já não interagem entre si, já vão perdendo os laços comunitários, esses indivíduos eles acabam, de certa forma, precisando que alguém cuide desses detalhes sociais coletivos para ele, já que ele não tem mais tempo para isso. Então veja só, a tese é a seguinte, quanto mais individualistas nós nos tornamos, mais nós deixamos as questões sociais, coletivas, comunitárias de lado. Ou melhor, entregamos essas relações nas mãos do Estado, que é a instituição social, né, de poder por excelência, que foi criada por nós justamente para administrar a vida coletiva. Então, na medida em que eu abro mão de participar da administração dessa vida coletiva, porque estou ocupado com o meu e comprometido, né, ocupado e comprometido com o meu desenvolvimento pessoal, eu entrego nas mãos do Estado o poder de gerenciar a sociedade. Então, mas entrego totalmente. Então imagina uma sociedade onde todos os indivíduos agem de maneira individualista, ou seja, cada um está cuidando somente de si mesmo, né, preocupado exclusivamente com seus problemas privados. Esses indivíduos precisam de uma gestão social, de uma gestão coletiva, para que essa vida coletiva continue funcionando. Quem é que tem responsabilidade sobre isso? O Estado. Então, o indivíduo individualista, ele transfere todos os poderes ao Estado para que o Estado gerencie e administre a vida social e coletiva. Nessa perspectiva, quanto mais individualistas nós nos tornamos, mais poderes nós entregamos ao Estado.
quanto mais poder nós entregamos ao Estado, maior ele se torna. Maior é a sua capacidade de interseção na vida da sociedade. Maior é o seu poder de interferência. Maior é a sua capacidade de interferir em todos os aspectos da vida humana. Ou seja, aí está a tese. Quanto mais individualista nós nos tornamos, mais poderes transferimos ao Estado. Quanto mais poder o Estado concentra, a chance dele se comportar, dos governos se comportarem de maneira autoritária é muito maior. É tipo assim, eu, indivíduo, não tenho tempo para cuidar dessas questões, me preocupar com política, com não sei o quê. Eu não tenho tempo para isso, sabe? Buscar resolver os problemas da minha comunidade. Não, a obrigação disso é do poder público. Então eu transfiro tudo para o poder público, ou seja, eu transfiro todo o poder de decidir e de resolver essas questões e esses problemas coletivos, problemas sociais. Consequência disso, eu aumento substancialmente o poder do Estado. E aí o Estado vai poder fazer uso dessa força, uso dessa violência contra a própria sociedade da maneira que bem entender. Porque as pessoas autorizaram o Estado a fazer isso na medida em que elas não têm tempo para se ocupar das questões comunitárias e só conseguem se preocupar consigo mesmas. Eu espero que tenha ficado clara para vocês essa tese do Lipovetsky, porque daí para frente a gente vai só desenvolver. Então ele diz, essa violência contemporânea, a violência exacerbada na sociedade que a gente vive, ela infelizmente, de certo modo, ela tem um caráter oficial. Ela tem um caráter estatal. Por quê? Lembra de Max Weber, quando ele diz que o Estado é uma instituição, que está autorizada, que tem um monopólio legitimado pela sociedade, o monopólio do uso da força e da violência para manter a ordem, mesmo que dentro da lei, mas é o monopolizador do uso da força e da violência. Então, se nós entregamos a esse Estado, quanto mais poder, melhor dizendo, quanto mais poder a gente entrega ao Estado, maior é a sua capacidade de agir violentamente, tá certo? Então, para ele, o Lipovetsky, essa violência contemporânea ela acaba fazendo parte do aparato do Estado, e um aparato que é legitimado pela sociedade, tá certo? Bom, onde é que está a origem dessa violência contemporânea que decorre de um individualismo onde os sujeitos transferem amplos poderes ao Estado? Ele vai dizer, olha, na passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. Em modelos de sociedade mais tradicionais, as pessoas assumem muito mais responsabilidade sobre a própria vida e sobre a vida comunitária. Na medida em que nós migramos para modelo de sociedade moderna, capitalista, industrial, a gente vai correr atrás do capital. Enquanto a gente corre atrás do capital, a gente transfere amplos poderes ao Estado para que ele gerencie, administre a vida em sociedade. Então, Lipovetsky vai nos mostrar, portanto, que o processo legal, civilizatório, a constituição das sociedades civis, como nós vimos nas teorias contratualistas, a legitimação do processo civilizatório se dá em decorrência, ou traz como consequência, melhor dizendo, uma suavização dos costumes. O que isso significa? Veja, entenda esse processo civilizatório como as sociedades modernas. E nessas sociedades modernas, os nossos costumes, valores, eles vão sendo cada vez mais deixados de lado. Ou melhor, substituídos pelos valores dessa sociedade capitalista e industrial. Nessa perspectiva, volta-se a ideia do individualismo como um mecanismo através do qual os indivíduos eles são meio que obrigados a transferir mais poderes para o Estado. E aí, veja o que vai acontecer. A repressão dessa violência, que nós sabemos, ela é de monopólio do Estado, na perspectiva do Estado moderno. E aí o Lipovetsky está claramente seguindo aí a linha do pensamento weberiano, que o Estado detém o monopólio do constrangimento físico, do uso da força física e da violência. Nessa perspectiva, o individualismo ele é muito incentivado e motivado pela lógica capitalista do mercado. Quer dizer, no mercado estão todos tentando ganhar dos outros, levar vantagem, superar
o concorrente, né? A ideia de concorrência, a ideia de que o mercado é uma grande selva onde estão todos correndo. Quer dizer, você acaba criando um tipo de cultura que prepara os indivíduos para o mercado de trabalho. Essa cultura é uma cultura do individualismo. Por quê? Porque o mercado exige dos sujeitos uma postura individualista, né? Falando nisso, eu lembrei, um outro dia, uma escola aí, as escolas têm lá seus lemas, né? As escolas particulares, principalmente, criam lá uns lemas e tal. E eu estava vendo uma escola de educação infantil, ensino fundamental menor, cujo slogan era Educando para a Individualidade. Bom, veja só, há que se ter um cuidado aí, né? Porque a questão da individualidade e individualismo são coisas diferentes. E só assim, grosso modo, para a gente já perceber de imediato, o sufixo ismo, ele significa um exagero, uma extrapolação, a perda da medida. O slogan da escola, Educando para a Individualidade, está propondo um desenvolvimento do indivíduo, do sujeito. Não carrega em si o termo individualidade esse peso pejorativo da perda da medida, como carrega o termo individualismo. Então, não haveria grandes problemas, né? Educar para a individualidade. Educar para a individualidade é fundamental, tem a ver com desenvolver as potencialidades do indivíduo. Mas no mundo que a gente vive, na vida prática, isso acaba se convertendo numa espécie de educação para o individualismo. Porque as pessoas vão ser treinadas, né, orientadas para a competição, para a vida competitiva dessa sociedade capitalista, né? Naquela lógica de estamos educando para o mundo. Essa criança, ela precisa se tornar um adulto capaz de enfrentar o mundo, quer dizer, como se fosse uma grande guerra, sabe? E é essa ideologia que é o problema, né? Então, individualidade, não tem nenhum problema em educar para a individualidade, porque você estará educando para o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. Agora, educar para o individualismo é dizer para o indivíduo que ele precisa vencer a tudo e a todos, né? Esse discurso lembra, inclusive, né, uma prática muito famosa aí no mundo contemporâneo, que é o trabalho dos coaches, né? O pessoal que faz aí um trabalho de coach, de motivacional e etc, e que propõe ao indivíduo que ele é capaz de tudo, de qualquer coisa, né? De mudar o mundo, de transformar tudo, só que sempre numa perspectiva singular, sempre na perspectiva individual. Quando na prática nós somos seres sociais, vivemos e nos desenvolvemos em sociedade, em coletividade, e portanto essa coisa de, sabe, você contra o mundo, na verdade dificilmente vai funcionar, tá certo? Deixa eu dar uma avançada aqui. Olha só, eu trouxe aqui alguns repertórios. Deixa eu passei demais aqui. Eu trouxe aqui alguns complementos de repertório que eu queria mostrar para vocês, tá? Que vocês poderiam aí usar no tema do individualismo. Eu fui buscar algumas coisas. Por exemplo, na música do Legião Urbana, né? Numa letra de música, num trecho de uma música do Legião Urbana, Renato Russo profetizou, né, lá nos anos 80. Digam o que disserem, o mal do século é a solidão. Cada um de nós imerso na própria arrogância, esperando por um pouco de atenção. Quer dizer, esse individualismo contemporâneo, né, que está aí muito fortemente marcado na letra da música. Uma outra coisa ao qual me reportei, né, que me lembrou aí esse nosso tema, é o Game of Thrones, né, que na verdade é uma metáfora, né, para muita coisa. Nesse caso especificamente, eu usei como metáfora para pensar a questão das lutas, né, das conquistas que o indivíduo nas sociedades contemporâneas precisa travar, né, que os indivíduos travam. Lá na série Game of Thrones, ninguém confia em ninguém, ou pelo menos não deve confiar, né? Você aprende lá assistindo a série que ninguém é confiável, que você precisa esperar o pior de qualquer um e de todo mundo,
de que há sempre alguém lutando contra você, tem sempre alguém querendo tomar o seu lugar, querendo te derrotar, e que, portanto, você precisa derrotá-lo primeiro. Então, lutar pelas conquistas, pela riqueza, pelo poder, por reconhecimento, nos marca como indivíduos cada vez mais individualistas, né? O problema é que nós somos seres sociais e aí isso acaba se constituindo efetivamente num problema. Quando a gente começa a falar, né, talvez desse lado aí mais problemático do ser humano, um autor que quase que imediatamente vem à lembrança é o filósofo contratualista Thomas Hobbes, né, que ao tratar da natureza humana diz que o homem é basicamente um ser individualista, mas não de uma maneira decisória. Ele vai dizer: o homem é naturalmente individualista, o homem é um ser naturalmente egocêntrico, cujo primeiro instinto é o da autopreservação. Ou seja, segundo Thomas Hobbes, cada indivíduo, né, mesmo que em sociedade, mas na sua natureza, cada indivíduo carrega em si um primeiro instinto que é egocêntrico, é o primeiro instinto da autopreservação. E, portanto, poderíamos então utilizar aí também Thomas Hobbes numa temática a esse respeito, tá certo? Bom, meus queridos, para esse vídeo era mais ou menos isso, né? Eu espero ter trazido aí muitos elementos, espero não ter falado tão rápido. Eu estava tentando compilar o tempo, porque tinha muita coisa para dizer, mas eu espero mais uma vez ter contribuído aí com vocês, tá bom? Beijo a todos, forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!